Falei agora há pouco com o Renato Portaluppi, que está num outro hotel, foi resgatado ontem. O Renato brincou que ele usou o colete para sair de barco do Hotel de Ville, onde ele mora, mas só usou colete ontem, porque colete é coisa de reserva, e ele nunca foi reserva. Foi o que disse o Renato. Mas está sem água, com pouca comida, e tentando encontrar um lugar para onde ir, porque os gaúchos estão saindo de Porto Alegre em direção às praias até que a água baixe. A situação é dramática, terrível, e claro que lembra e agravada a situação de 1941. Tem uma matéria de pouco tempo atrás do UOL que falava sobre a paralisação do Campeonato Citadino de 41, mas na verdade não parou, porque a temporada no Campeonato de 41 começou em junho. E a enchente, a grande enchente de Porto Alegre em 41, também foi entre abril e maio, exatamente como dessa vez. Só que daquela vez, o nível do Guaíba subiu 4 metros e hoje já subiu mais de 5. É impressionante, já são mais de 85 mortes, mais de 200 mil pessoas desabrigadas, uma tragédia climática que poderia ter sido evitada de certa forma, né? Então fica aqui nosso pedido assim para que as autoridades repensem isso, né? Olhem para essa situação com a devida atenção, né? É muito triste mesmo o que está acontecendo. A gente deixa aqui em nome de toda a nossa equipe nossa solidariedade. Se você puder doar, doe, né? Quem puder ajudar, ajude. E a gente fica aqui meio tentando entender o que vai acontecer com o campeonato daqui para frente, né, PVC? Porque a gente tem até o print da Federação Gaúcha, aí na tela para você ver. Inter, Grêmio e Juventude se reuniram ontem à noite, pediram à CBF, por meio dessa federação, que pare os jogos do campeonato pelos próximos 20 dias. É uma questão complicada porque existem muitos aspectos, né? São 3 times pedindo para pararem o campeonato, que prejudicaria muitas outras equipes. Mas, do jeito que está, para eles é quase impossível o PVC. Então, é impossível não ter prejuízo técnico. Eu estou aqui cercando, estou digitando, desculpa quando eu fiquei digitando, parei agora, já parei, desliguei o áudio, porque não vai tocar o hino da Champions, só vai tocar o hino da Champions às 4 da tarde, quando jogarem Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Eu estou aqui tentando falar com gente, entendendo o seguinte, não há consenso dos outros clubes. O Internacional, o Grêmio e o Juventude querem a paralisação e o Ricardo Hoxman, presidente da Federação Gaúcha, está tratando com o Edinaldo Rodrigues da paralisação total do campeonato. A CBF não quer parar o campeonato e eu não acho a situação da CBF simples. Não acho simples. Vou explicar por quê. Não é por causa das datas, não é por causa do calendário, de empurrar o calendário só, mas assim, não é simples porque politicamente não tem consenso. Então, os clubes entendem, no Rio Grande do Sul, Grêmio, Internacional e Juventude, que se fosse a crise do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o campeonato já tinha sido paralisado. E eles têm razão. Agora, de um ponto de vista, se fosse no Rio de Janeiro e São Paulo, nós estamos falando de 8 dos 20 clubes. Estamos falando de 40% do campeonato. Se fosse no Rio e São Paulo. Se fosse no Rio, seriam 20%. Se fosse em São Paulo, seriam 20%. No Rio Grande do Sul, são 15%. O que a CBF está anunciando, está prestes a anunciar, já foi falado em off, mas vai ser divulgado daqui a pouco, é que estão adiados os 10 jogos da rodada do final de semana das séries A, C, D e feminino que envolvem os clubes gaúchos. Tá? Então, vamos lá. Estão sendo adiados, será informado, será oficial daqui a pouco o adiamento de Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio, Caxias e Confiança, Ferroviário do Ceará e São José, Ipiranga e Figueirense, Ipiranga de Erechim e Figueirense, Avenida e Novo Hamburgo, Cianorte Brasil de Pelotas e mais, pelo feminino, Avaí, Kinderman e Internacional, Grêmio e América Mineiro. Esses 10 jogos estão adiados. Ou seja, os jogos dos gaúchos no final de semana. Quando você conversa com presidentes de clubes que não são do Rio Grande do Sul, há posicionamentos diferentes. Eu falei em off e me comprometi a não revelar o nome com quem eu conversei. Um presidente de um clube que não é do Rio Grande do Sul disse:
Eu sou a favor de parar o campeonato inteiro por 20 dias, mas os grandes não são. Dá uma briga forte. É a frase de um presidente de time pequeno do Campeonato Brasileiro da Série A. Um outro clube importante que tem compromissos em competições sul-americanas diz que é a favor do adiamento por tempo indeterminado de todos os jogos dos gaúchos. E eu refiz a pergunta: só dos gaúchos ou do campeonato inteiro? E a resposta veio: só dos gaúchos. Temos que ter solidariedade, mas temos que adiar os jogos dos gaúchos apenas. Então você percebe que não tem consenso. Por mais que é evidente que, do ponto de vista humanitário, o campeonato tem que parar por 20 dias. Que, do ponto de vista do equilíbrio técnico, o Grêmio Internacional e o Juventude vão perder demais. O Juventude pode ser rebaixado, o Internacional pode perder a chance de ser campeão brasileiro depois de 45 anos. Mas não há consenso. Se a CBF anunciar, e não vai anunciar, que para o campeonato por 20 dias, vai ser um pega para capar. De dirigente dizendo que é injusto. De dirigente dizendo que não tem que criar um problema para os 17 por causa dos 3. Então, a situação politicamente não é simples. Não é simples. Do ponto de vista humanitário, evidentemente, que você vai dizer, o certo é parar. Mas, assim, essa dificuldade de parar é porque depois tem os campeonatos que não vão parar pela Conmebol, os jogos vão ficar todos... já é difícil, né? Imagina. E aí depois ainda tem o Mundial de Clubes do ano que vem. É humanamente impossível ajeitar os campeonatos de todos os clubes por 20 dias adiados. Então, de tudo que você falou agora, Domi, eu acho que o ponto que mais me toca do ponto de vista do não adiamento é que a Conmebol não vai adiar. Então você vai dizer o seguinte: a Conmebol vai adiar os jogos dos gaúchos. Por exemplo, eu ia para Porto Alegre na semana que vem fazer Grêmio e Estudiantes pela Libertadores. Esse jogo não está adiado ainda, mas é óbvio que vai ser adiado. O Estudiantes vai como para Porto Alegre de barco? Não tem como. Então é evidente que vai ser adiado, né? Não tem, mas vai ser adiado o jogo do Grêmio. A Conmebol não vai adiar a Libertadores, não vai paralisar a Libertadores inteira. A Conmebol não vai paralisar a Copa Sul-Americana inteira. O Internacional jogaria hoje pela Sul-Americana e não jogará, evidentemente. Então a Conmebol também está adiando pontualmente os jogos dos gaúchos. O prejuízo técnico vai existir com paralisação ou sem paralisação. Por quê? Vamos pensar o seguinte: você paralisa o campeonato por 20 dias. E os clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Fortaleza, Cuiabá, Goiás, continuam treinando. O Internacional, por exemplo, perdeu o centro de treinamento inteiro. E nós não estamos falando só do centro de treinamento, da parte de campo. Ó, aqui, onde está essa cobertura, lá no fundo é o Beira-Rio, que tem água dentro do Beira-Rio também. Mas essa parte que está vendo os telhadozinhos aqui é o CT Parque do Gigante. É o centro de treinamento internacional. Você está vendo os campos? Não, claro que não. Está vendo só a água. Agora imagina que aí dentro de vestiário tem equipamento tecnológico de fisioterapia, de fisiologia. Tudo isso se perdeu. O Internacional vai ter que reconstruir o CT inteiro. Então, vamos pensar o seguinte: a água vai demorar, digamos, 15 dias para baixar. Quando abaixar a água, você vai levar mais 15 dias para limpar. E depois, você vai demorar mais, 2 meses, 3 meses, para reconstruir, porque os equipamentos foram todos perdidos. Então, esse prejuízo técnico, independentemente de paralisar o campeonato, vai haver. Porque você não vai conseguir treinar na condição que o clube tinha oferecido aos seus jogadores. Isso vai demorar 1 ano para voltar.
Então, mesmo parando o campeonato, vai ter desequilíbrio técnico. Parando o campeonato, o desequilíbrio técnico vai ser menor, né? Porque os clubes não vão jogar. Mas aí é que entra outra questão. Não é. Às vezes parece que é uma briga de mocinho e bandido, em que a CBF é sempre o bandido. Muitas vezes é mesmo. Mas muitas vezes não é só a CBF, porque a Conmebol não vai parar a Libertadores. E por que a CBF não vai parar o campeonato? Porque os grandes clubes não querem parar. Eu não vou falar em nome dos presidentes de clubes, né? Mas você vai ver que quando anunciar, se que não vai anunciar, a paralisação, ia ter gritaria de dirigente de clube grande, seja Flamengo, seja Vasco, Botafogo, Internacional, seja Botafogo, Internacional não, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, que não vão querer parar. Que é esse o depoimento do clube pequeno que eu citei, que disse: eu sou a favor de paralisar por 20 dias. Mas a briga está forte. Os grandes não querem. Ou seja, nos bastidores, essas discussões já estão acaloradas. Claro que ninguém está falando, dando a cara para bater, para dizer assim, não quero que pare. Ninguém está dizendo isso, publicamente. Muitas mensagens aqui, obrigada a você que está acompanhando a gente, não esquece de deixar o like que ajuda muito o nosso programa. O Me Leva na Mala está falando, acha complicado parar o Brasileirão se a Conmebol não parar os campeonatos dela. Exatamente. E W. Rocha mandou várias mensagens, uma delas diz que no furacão Katrina, nos Estados Unidos, o campeonato não parou, só que os times jogaram em outras cidades. Solidariedade é uma coisa, parar o campeonato é outra coisa diferente. Mais ou menos, né, porque a questão técnica que o PVC falou vai pegar muito para esses times. E aí eles podem ser muito prejudicados. Agora, como é que eles vão para outra cidade treinar e jogar se o aeroporto não está funcionando? Nesse momento, é impossível exigir. Então, uma coisa que eu estava vendo da história do... Eu falei, né, do Campeonato Citadino de 41. Agora, eu não sei mais o que eu falei no ar ou eu falei fora do ar. Tem uma matéria aqui do UOL que fala que o Campeonato Citadino de 41 parou, que o Internacional... A grande enchente de 1941 em Porto Alegre, ela começou no dia 10 de maio e ela avançou para a água baixar totalmente no dia 10 de abril, começou a chover. Foram 629 milímetros de chuva que parou e o nível da água baixou de vez no dia 18 de maio. Então foram 48 dias de Porto Alegre convivendo com a água num nível muito alto, mais baixo do que hoje. E a informação que eu tinha era de que o campeonato, que na época o Campeonato Gaúcho era disputado, o Campeonato da Cidade e os campeonatos das regiões. E no final, o campeão da cidade de Porto Alegre enfrentava o campeão do interior, que a decisão foi Internacional e Rio Grande. E a informação era, o Internacional jogou até dia 6 de maio, o Grêmio fez mais 3 jogos depois, mas eram amistosos. E a grande enchente terminou com um jogo de arrecadação, um Grenal, 2 Grenais que valiam uma taça. O Grenal do dia 18 de maio de 41, Grêmio 2, Internacional 2, e no segundo jogo, Grêmio 2, Internacional 3, e o Internacional levou o título simbólico, mas era um título amistoso, porque o campeonato da cidade de Porto Alegre começou em junho. Então não foi parado naquela época, porque não tinha campeonato para parar. Né? Simples assim. E outra coisa, era o campeonato da cidade. Né? Nós estamos falando hoje de um campeonato de um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Se chover na Holanda, o campeonato vai parar. Porque a Holanda é desse tamanho. A Holanda é menor do que o Rio Grande do Sul. A Holanda é menor do que o Rio Grande do Sul. Perfeito, PVC. O Daniel Pamplona pergunta aqui se a gente acha que os times gaúchos devem ter alguma regra diferente contra o rebaixamento esse ano. Forte abraço. Valeu, Daniel. Eu acho que sim, se continuar desse jeito, se demorar todo esse tempo, como provavelmente vai demorar, a gente olhando as imagens entende a gravidade da situação e como limpar toda essa lama depois, que é um problema grave ainda, né? Não só durante a enchente, mas o pós é muito demorado. Eu acho que deveria ter uma regra, sim, diferente. Você, PVC? Não, eu acho que tem que se estudar todas as possibilidades. É difícil você dizer que não vai ter rebaixamento
e vão subir 4 clubes. Aí você sobe o campeonato de 20 para 24 clubes no ano que vem. É muito clube no ano que vem. Eu não queria estar na pele dessa decisão, mas é claro que o Juventude pode ser rebaixado por causa deste período, né? Embora em Caxias o problema seja gravíssimo, mas um pouco menos do que Porto Alegre, porque o problema de Caxias hoje é a queda de barreiras. Então você não tem o Guaíba subindo, porque o Caxias está no alto da serra. É diferente de Porto Alegre. Mas o Juventude pode ser prejudicado por esse período. Eu estava pensando na questão do rebaixamento. Não, deixa eu falar, me perdi do que eu ia dizer em relação à discussão do rebaixamento. Não queria estar na pele de quem tem que tomar essa decisão. Não, fazer o calendário da CBF já é difícil, né? A gente se solidariza com a pessoa que tem que fazer isso. Imagine agora. Muita gente aqui falando sobre isso, que teria que ter uma licença especial. Aí depois fica que nem um Mundial de Clubes, com 300 clubes para você. Já vai rolar de qualquer jeito, já rola um Brasileirão aí especial. Rafael Quadros mandou um superchat pra gente. Valeu, Rafael. Pelo que disse o PVC, parece que o ano esportivo de Grêmio Inter Juventude acabou. Devem receber aporte financeiro de alguma maneira. Os demais devem jogar. Acabou não, né? Mas vai demorar um tempo para se recuperar, PVC. Não, vai demorar. Eles vão estar em condições de treinar em Porto Alegre, com sorte daqui a um mês. Porque a água vai demorar 15 dias para baixar. Cara, e sabe o que é assustador, Domi? A gente está falando de uma crise que as pessoas estão entendendo que reproduz em maior escala o que aconteceu em Porto Alegre em 1941, mas é mais do que isso. O que está acontecendo de tragédia climática uma vez a cada 6 meses é um grande indício de que o meteoro já caiu. Nós já destruímos o planeta. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul desta vez, embora seja semelhante, mais grave, mas semelhante ao que aconteceu em 1941, não tem nada a ver com 1941. Porque agora acontece uma hora em Nova Friburgo, uma hora em Petrópolis, uma hora em São Sebastião, uma hora no Rio Grande do Sul, uma hora vai ser em São Paulo, uma hora vai ser no Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando de uma tragédia climática, nós estamos falando de sinais que a natureza está dizendo para a gente que, ó, vocês fizeram o que vocês fizeram, agora nós vamos cobrar conta. É isso, a gente está fingindo que não está acontecendo, mas já está acontecendo e é muito triste, né?